Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso canal, né? Essa aí é mais uma videoaula do nosso curso de fundos imobiliários. Já estamos aí com, acho que mais de 18 aulas. E hoje, né, nós vamos contribuir um pouquinho mais sobre fundo de papel, como que nós vamos estar analisando esses fundos, cenário econômico, né, como que vai estar contribuindo e pedindo aí para vocês, né, estarem curtindo, se inscrevendo, porque isso ajuda o algoritmo do YouTube a perceber que o nosso conteúdo é relevante e daí divulga aí para mais pessoas, para elas terem mais possibilidade também de aprender sobre esse conteúdo. Hoje nós vamos resolver a seguinte questão, né? Como faço para compreender se o FI de papel tem chance de continuar ou aumentar os dividendos e o valor das cotas? Essa vai ser a questão chave nossa. Nós vamos estar falando sobre Selic, inflação e juros futuro para determinar essas características. Então, nós vamos analisar dois momentos econômicos, né? Nós vamos analisar em junho de 2019, que era um período antes da pandemia. Esse período aqui é o período da pandemia e nós vamos analisar aí em janeiro de 2021. Dois momentos. Será que compensa entrar nesse momento, nesse fundo? Será que compensa entrar neste momento, nesse fundo? O que muda de um momento para o outro, né? Então, isso daí tudo vai estar relacionado com, com as características que nós vamos estar analisando. Primeiro momento e segundo momento. Para vocês terem uma noção de dois momentos econômicos e dois momentos que o fundo também apresenta características diferentes. Nós analisamos aí na aula anterior, né, a composição por indexador e por tipo de ativo, né, que o fundo vai ter, e também observamos aí como que está distribuído entre os setores, porque essa diversificação aí traz um menor risco para o nosso fundo, né? Se tiver somente exposto em um tipo desses setores, acaba que ele vai apresentar naturalmente um maior risco, né? Porque se der um problema econômico exatamente naquele setor, ele vai ser extremamente sacrificado. Outra coisa, né, a apresentação daquele gráfico lá de pizza, né, de pizza, daí é a mesma coisa dessa tabela, né, nós vimos aí na aula anterior. Então hoje nós vamos estar respondendo aí, né, mas como eu sei se compensa investir ou não em um fundo? Nós não estamos partindo exatamente da comparação de dois fundos. Nós estamos analisando o fundo especificamente, se ele é bom ou ruim. Nós vimos aí que na aula anterior que você deve analisar, né, se a duração média dos contratos, se os contratos são diversificados. Agora, além daquelas características, para você ver se ele tem uma chance de continuar crescendo em valorização, você tem que ver o cenário econômico também. Daí então, né, vamos ver o passado para entender melhor o futuro. Para isso, né, nós vamos utilizar essa relação aí para estar analisando. Primeiro vai ser analisar a composição da carteira. Depois, dentro dessa composição da carteira, nós vamos observar os múltiplos, né? Quanto está pagando dividend yield, o preço sobre valor patrimonial. E depois nós vamos relacionar esses múltiplos e composição da carteira com o cenário econômico atual. Além disso, nós também vamos analisar quanto que o dividendo é de fonte passiva e o quanto que é de fonte ativa. Isso aí muda muito o risco do fundo. Se você tem um fundo onde a maioria da parte dele é de fonte ativa, isso daí, a qualquer momento, pode cair. Pode cair, pode vir meses ali muito pouco. Então, quanto mais fonte ativa em predominância a fonte passiva, isso significa que tem um risco aquele fundo. Se dois fundos dão o mesmo resultado, um só com fonte passiva e o outro só com fonte ativa, você tem que tomar muito cuidado com fonte ativa. Seria melhor, mais interessante, estar se expondo aí no de fonte passiva, porque ele tende a continuar aquele rendimento com maior tranquilidade. Lógico, né, depende de vários fatores aí ainda. Quais são as projeções, né, para taxa Selic, inflação? A gente aprendeu a observar isso, porque o investidor individual ele não tem como fazer essas projeções. Ele não tem um computador ali com um, uma conta da Bloomberg que vai dar projeções aí de vários analistas. Então você tem que olhar em algum lugar.
e normalmente o Banco Central fornece o relatório Focus, que vai trazer essas projeções. E essas projeções vão aumentando e diminuindo com o tempo. Em cima disso, nós vamos estar observando. Isso é dado pelo Banco Central. E como os juros futuros estão se comportando. A gente vai falar um pouquinho sobre esses juros futuros, né? E isso daí dá uma ideia de risco do mercado financeiro. Daí, se os juros futuros subir muito, significa que eles estão esperando a taxa Selic tenda a subir por causa de algum processo inflacionário que subiu muito, está descontrolado, dólar talvez subiu muito. Então, esses processos todos trazem riscos aí para o sistema, né? Então, os juros futuros ele faz um resumão de tudo para ver como é que está se comportando. Vamos lá, o primeiro cenário, né? Junho de 2019. Em julho de 2019, o fundo Iridium ele estava com essa carteira, né? Ele vai estar praticamente aí exposto em inflação e mais reduzido aí em CDI. Então ele está com mais da metade da carteira em inflação e somente 10% em FIs. E nós temos que nesse mesmo mês ele está apresentando um dividendo anual de R$ 8,40, ao mês 70 centavos. Isso representa um dividend yield de 7% e o preço sobre o valor patrimonial dele está de 1,15. Ou seja, significa que se você comprar essa cota hoje, você está pagando ela com ágio, né? Você está pagando 15% a mais do que o valor patrimonial da cota vale. Mas isso daí significa que as pessoas estão esperando, né, que o fundo cresça mais. Esse ágio aí não quer dizer que é uma coisa boa ou ruim direto, né? Isso aí depende também. Se o fundo de papel tiver um 0,5 aqui no preço sobre valor patrimonial, isso daqui não quer dizer que ele é bom comprar. Porque talvez ele está passando por diversos problemas, processo judicial, aí você tem que ver a história dele direitinho, né? Isso aqui só fala que as pessoas estão valorizando ele acima do valor patrimonial dele. E o dividend yield, ele não, só ele em si, ele não fala muita coisa. Você sabe que esse dividendo é relativamente bom, que é 7,36, porém você tem que analisar dois fatores, né? Qual que é o custo de oportunidade? O custo de oportunidade vai ser a renda fixa. A renda fixa está pagando próximo desse valor? E outro fator, no futuro, a renda fixa tende a pagar próximo desse valor nos próximos meses? Ela tende a subir o valor dela? Isso aí quem vai dizer para a gente vai ser a Selic, né? A Selic vai estar respondendo esse resultado aí para a gente, para saber se isso é bom ou não. E também saber a constância desses pagamentos, né? Se eles sempre pagam próximo de 70 centavos ou se tem mês que paga 30 centavos, tem mês que paga 70. Essa estabilidade também é importante, né, para a gente que quer receber. Cenário econômico. Nós temos o IPCA, que ele começou caindo aí, né, no início do ano, 2019, subiu e depois agora voltou a cair de novo, próximo de junho. IGPM fez o mesmo processo, né, só que ele caiu mais no início do ano e agora ele também está fazendo um processo de queda. E nós temos aí, né, que a Selic, o CDI é praticamente a Selic, né, a porcentagem da Selic. A Selic está em 6,5, então ela está estável ali em 6,5. E GPM caindo e inflação caindo, ficando aí abaixo, próximo da banda de baixo da meta dela, né, que é 2%, muito possivelmente a taxa Selic tende a cair. Então você tem que esses parâmetros, nós temos que o IPCA e IGPM, como eles estão caindo, teoricamente não apresentam um cenário tão interessante, né? Porque está caindo os GPMs e aqui ele está apostando numa inflação que vai subir. Ou seja, ele deve estar com uma perspectiva de que a Selic tende a cair nos próximos meses. Se ela cair nos próximos meses, é uma bola dentro, né? Daí então vamos ver. O IPCA, o máximo que ele atinge e o mínimo, assim, normalmente nos últimos anos, fica em torno disso. Ele pode passar desses valores, mas quando ele chega próximo desses valores, ele já é considerado que ele tem uma pressão inflacionária alta, né? E o GPM da mesma forma, ele pode ficar abaixo desse valor e acima desse, mas ele tende a manter essa estabilidade GPM anual.
Hoje, nesse momento aqui, né, em junho de 2019, ele está aqui, o IPCA, e o GPM está aqui. Então ele tem margem ainda para subir bastante quando descer a taxa Selic. Então, descendo a taxa Selic, esses valores aqui eles têm margem aí para subir bastante ainda. Nós temos que os dividendos, a maioria dele é adquirida de fonte passiva, né? A fonte passiva aí está próximo dos 70 centavos. Mês de fevereiro caiu mais porque o GPM veio negativo, né? Daí então ele caiu nesse período. Mas se a gente observar, a média aí vai estar bem próxima de 70 centavos. Esse é o valor esperado. E a fonte ativa, né, consegue dar em torno de 10 centavos, 8 a 10 centavos a mais por cota. Isso daí é um valorzinho a mais, né? 10 centavos em 10 centavos. No final do ano você tem R$ 1, R$ 1,20 a mais aí no seu rendimento. Isso aí por cota, né? Então nós temos aí que ela é estável durante esses meses, apresentando um crescimento leve aqui nos últimos meses. Não depende somente da fonte ativa, né? A fonte ativa é só um plus, ela praticamente depende só da fonte passiva, né? Então ela tem uma certa estabilidade aí, um certo risco diluído nisso daí. Qual que é a projeção, né? O dividendo pago anualmente é de 7,36%. Nós temos que a projeção, nós estamos em junho, né? Nós colocamos então o mês anterior e o mês de junho para a gente analisar. Quem quiser achar esse relatório, é só colocar no Google Relatório Focus, Banco Central do Brasil. Daí você vai lá e observa o mês que você está e uns 2 meses anteriores. Daí você dá para observar. Nós estamos em junho, que nós estamos analisando. Então eu peguei maio e junho. Maio, a perspectiva da taxa Selic para o final de 2019, em maio, era de 6,5. E se você observar com 7,36, já dá uma pressão, né? Porque esse valor aqui é no fundo imobiliário. Fundo imobiliário é renda variável, ele tem que pagar mais do que renda fixa. Só que no mês de junho, a projeção reduziu para 5,75. Então, é de se esperar que a taxa Selic reduza no curto prazo e reduzindo a taxa Selic, né, você pode ter aí uma inflação que tenda a subir um pouco e a Selic, então, não era bom estar tão exposto. Então, daí você consegue perceber por que, que esse fundo fez isso, né? Porque ele já está observando que o CDI, que é próximo da Selic, ele vai valorizar pouco, porque a Selic tende a cair nos próximos meses. E o IPCA e GPM tende a valorizar mais, porque a Selic caindo, a inflação tende a subir um pouco. Então, por isso que ele está mais exposto em IPCA e em GPM. Daí, então, observando essas características, como a taxa Selic está reduzindo, esse dividend yield aqui, ele é um dividend yield relativamente bom. Porque quando a Selic cai, todas as rendas fixas elas tendem a cair a rentabilidade também. Se todas as rendas fixas tendem a cair a rentabilidade, as pessoas começam a migrar mais para a renda variável, em busca de um melhor retorno. E nisso daí, os fundos imobiliários tendem a valorizar. Então, observando oferta e demanda, Selic caindo significa maior chance das pessoas irem para renda variável, que é o que está acontecendo no último ano. Juros, né? Juros futuro. Os juros futuro, eu plotei aqui. Esse verdinho vermelho aqui é o IFIX, né? Que é o comportamento geral dos fundos imobiliários. Normalmente, se o IFIX sobe, ou seja, se os fundos valorizam, a taxa de juros futuro tende a desvalorizar. Isso daí é um comportamento muito natural. Por quê? Porque a taxa de juros futuro ela tende a dar rentabilidade dos ativos de renda fixa. Então, se a taxa do juros futuro cai, significa também uma queda da rentabilidade dos ativos de renda fixa. E isso daí leva um aumento, né, dos ativos de renda variável. Quando eu falo aumento, nada é determinístico, tá? É uma questão de pressão. Você pode observar aqui que talvez
Aqui foi muito óbvio, né, caiu os juros, né. Para você ver isso, você coloca no site do TradingView, né, vai lá, coloca o IFIX para você comparar, e depois você coloca aí DI1F e coloca 2000, aqui você coloca 10 anos à frente do que você quer analisar. Colocar 10, 11, 9, não muda muito não. Como eu quero analisar próximo de 2020, eu coloquei 2030, certo? A gente está aqui em junho, né? É próximo de 2020, eu coloquei 2030 aqui. Então, esse valor aqui decresceu, esse subiu, certo? Se você observar, tem alguns pontos. Vamos achar um aqui que não acontece isso. Aqui, ó, esse daqui, se você observar, o juro subiu nessa parte aqui, e aqui em cima ela manteve mais ou menos estável, ela não caiu tanto. Então, pode acontecer em alguns momentos que ela fique estável, ela não vá diretamente acontecer aquilo que está o oposto que está acontecendo com a taxa de juros. Mas, em geral, quando ele começa a cair forte, as cotas dos fundos imobiliários tendem a subir e se valorizar também. Então é interessante você estar observando. Nesse panorama nosso, nós estamos bem aqui, entre 2019 e 2020. O comportamento é de queda, né? Então isso aí mostra que o risco no mercado está reduzindo. As taxas de juros tendem a reduzir mais no decorrer do tempo. Então, nós podemos entrar, né? E daí você vê que as cotas se valorizam, continuam se valorizando e a taxa de juros caindo. Então, beleza. Nesse momento, taxa de juros caindo, preço dos fundos imobiliários subindo, eles tendem a continuar caindo e aqui subir. Isso daí corrobora os resultados anteriores. Então, aquele dividend yield de 7,5, é 7,5? 7,36, ele não é tão pequeno, né? Ele ainda pode estar entrando aí porque você está vendo que o mercado está jogando a de taxa Selic para baixo e o risco futuro, né, do juros futuro, também está caindo. Isso daí propicia uma maior redução também da taxa Selic. Daí nós observamos, né, em junho de 2014, 2019, ele sobe. Ele sobe, só que depois na pandemia ele cai, né. Daí, vamos analisar o segundo momento econômico, que é quando ele subiu mais ainda, que vai estar nesse momento aqui. Ainda compensa investir nela em janeiro de 2021? Em janeiro de 2021, se você observar, nós temos essa composição da carteira, ela reduziu a sua participação em inflação. Ela não está ali tão exposta em inflação, e ela colocou mais ali exposta em CDI. Por que será que os gestores fizeram isso? E o prazo médio para o vencimento desses ativos, né, que ela investiu, são de 4 anos. Isso aí é um prazo razoavelmente bom. 4, 6 anos são prazos bons. Se todos eles forem vencer em média em um ano, isso daí é muito ruim, porque a carteira fica muito exposta aí aos ativos do momento, né? Talvez pode não achar ativos bons para ela estar renovando aí e comprando novamente. Então tem um prazo bom, os ativos aqui têm estão bem balanceados, né? Bem divididos, os indexadores. O dividend yield dela está de 9. Poxa, um dividend yield muito bom, né? 9% no final, em janeiro. Ou seja, um dividend yield anual bem bacana, né? Aparentemente. O preço sobre o valor patrimonial ainda continua em 1,15, né? Ela está bem estável, ela cresceu de acordo a manter esse 1,15. Então ela não variou muito acima do patrimônio dela. É um valor alto, mas como nós vimos, né? A gestão do fundo é o que importa mais. Beleza, temos esse dividend yield que aparentemente é alto. Daí nós temos que o IPCA já está subindo, ele já está próximo de 5. O IGPM estourou para cima e a Selic está em 2,5%. Selic muito baixa tende a inflar os preços dos ativos, né, de renda variável. Por quê? Oferta e demanda. Selic muito baixa, Selic
significa, né, que os ativos de renda fixa, eles estão pagando menos. Se eles estão pagando menos, as pessoas tendem a migrar mais para a renda variável. E uma das primeiras portas de entrada são os fundos imobiliários. Então, por isso, muitas pessoas entraram nesses últimos meses aí em renda variável, né? No ano de 2019, 2020, 2021, né? Daí então, qual que é o panorama que podemos esperar para os próximos meses? O IPCA estava aqui embaixo e ele subiu até próximo de 5. Já está ali um pouco mais da metade, né, do máximo que ele assume. O GPM estava ali em torno de 5 e ele subiu agora e está lá próximo de 25. Ele já estourou esse valor. E ele está por um período longo. Isso daqui indica que muito possivelmente a Selic vai subir. A Selic vai ter que ser aumentada para conter as inflações, né? Então, isso daí pode gerar um processo inflacionário horrível. Daí, então, nós esperamos que a Selic suba de 2,5 para cima. Isso aí, naturalmente, a gente observando só o gráfico. E os IGPMs e IPCA tendem a manterem mais estável. Naturalmente, quando a Selic sobe, o IGPM ele é mais sensível. Do mesmo jeito que ele subiu, ele pode dar valores negativos. Por isso que o IGPM ele reduziu aqui, ele estava em 19%, agora ele está em 11%. O IPCA ele também reduziu, né, um pouco a exposição dele e aumentou de CDI. Por quê? Porque ele está vendo que a Selic tende a subir. O CDI, vocês têm que lembrar que ele é bem próximo da Selic. Se a Selic estiver em 2,5, o CDI vai dar próximo de 2,5 também. A Selic subindo, o CDI também sobe. Então, você tem uma carteira aqui que vai estar valorizando mês a mês de acordo com o CDI. Ele vai estar subindo e valorizando. E, com o passar do tempo, né, o IPCA e o GPM tende a se desvalorizar. Isso daí não vai ser o momento, por ter esses meses com o IGPM muito forte, esse daqui não vai ser nos próximos meses que ele vai cair, né? Talvez demore aí até 6 meses ou mais para essas inflações estarem mais controladas. Então, é bem justificável, né? Aqui está muito bem aplicável. Nesse quesito de diversificação, no quesito de rentabilidade de 9%, de acordo com o panorama, está muito bom. Ele está diversificado, está reduzido as exposições do GPM e IPCA, porque eles tendem a continuar subindo, mas eles não eliminaram, eles ainda têm exposições, e estão expostos em CDI, porque a Selic vai subir. Então, até aí está tudo perfeito, né? Quem tende a subir mais? Quem tende a subir mais nesses meses pode muito possivelmente ser Selic e o, o IPCA nos próximos meses, considerando assim um ano para frente, né? O GPM também pode continuar, até que agora a gente sabe que ele está próximo de 30 aí, né? Então ele subiu aqui mais 6. E esse aqui, o IPCA, subiu para 8 agora em julho, né, de 2021. Então esse valor aqui já chegou em 8 e esse valor aqui, ou seja, subiu mais 5 pontos, ele subiu mais 3 pontos aqui, e esse daqui subiu para 30, aqui ele subiu mais 6 pontos. Esse subiu 6%, esse subiu 3% e a Selic, né, subiu aí 1%, 1,5%. Selic foi a que menos cresceu, IPCA o segundo, e o que mais cresceu foi o GPM, até julho. Como que está sendo dados os dividendos, né? Aqueles 9%. Aqui nós podemos observar que o valor que é relativo ao passivo, né? A renda passiva, vai estar próximo de 50. Sempre está dividido na metade. Metade de fonte passiva e metade de fonte ativa. Então nós temos aí um certo risco no dividendo. Porque o valor que nós podemos esperar de um dividendo, ele não pode estar somente atrelado com a parte ativa, porque a parte ativa depende das condições de mercado. Talvez o fundo não consiga negociar e ele não consegue aí dar um retorno dessa parte ativa. Então, vamos considerar que, em vez de receber nos próximos meses isso daqui tudo, ele recebe só metade.
e ver como que vai ficar os dividendos dos próximos meses, se ele ainda fica próximo de 9% do valor atual. Se a gente reduzir pela metade só a parte ativa, a outra deixar inteira para os próximos meses, ele daria em torno de 80 centavos em média, né? Se a gente observar aqui, ó, em torno dele tem os valores abaixo, os valores acima, fica ali 80, 90 centavos em média, o que resulta em R$ 9,6, R$ 9,60. A um preço de R$ 138, o dividend yield cai para aproximadamente 7, né? 6,9%. Então, aquele dividend yield que nós vimos lá atrás, de 9%, quase 10%, ele reduz para 7%. Então, aí a gente começa a ter pezinho atrás, né? Será que esse dividendo vai continuar? Será que esse 6 aí, 6,97 não está muito próximo já dos ativos de renda fixa? Vamos ver como é que isso comporta, né? Porque as inflações estão muito altas. O A expectativa do mercado, né, lembrando que nós estamos aqui, ó, janeiro. Daí eu peguei, observei um mês anterior, né, o relatório Focus. O relatório Focus em 2021 estava previsto para 3,13%. Em janeiro, que nós estamos ali, ele está previsto para 3,25%. Isso aí é um resultado ainda muito bom, né? Você pensar isso, sem os rendimentos ativos, está pagando 6,9% contra 3% aí da renda fixa, está ainda dando um retorno razoável, né? Mesmo reduzindo aí a parte ativa, que pode dar mais do que isso. Então, em janeiro, você ainda tem uma condição favorável para isso. Porém, se você observar o relatório do mês anterior e o relatório de janeiro, você observa que a taxa Selic está subindo. Quando você vai acompanhando no mês de fevereiro, você observa que a taxa Selic já está para 3,50. 3,50 e para o 2022 para 5. Isso daqui ainda não é um patamar de muito espanto, né? Esse valor ainda está bem controlado. Aqui é 6,9 que você comprou, né? Não tem problema. Mas só que em menos de 20 dias, né? 20 dias aqui, 26, 5 de fevereiro, para o próximo relatório, em 26 de fevereiro, eles aumentaram a projeção da Selic em mais 0,5%. Daí ele foi para 4%. A projeção daqui ele continua estável, mas aqui já subiu 0,5%. Então aqui já liga um alerta vermelho para você. E se isso aqui continuar subindo nos próximos meses, já é hora de você começar a rever suas posições, né? Porque naquele panorama de junho de 2019, você tinha um panorama de taxa Selic diminuindo. Aqui você tem um panorama de taxa Selic subindo. Subindo com um dividend yield esperado, em média, de 7. Se esse valor aqui começar a chegar muito próximo de 7, o valor esperado, você pode ter certeza que os fundos imobiliários vão cair. Até mesmo que esse valor aqui, ó, assim, considerando o fundo imobiliário que está pagando 7%, né? Fundo imobiliário que está pagando 10, 15%, eles estão pagando a mais, então talvez ainda segurem por um tempo o preço dele. Você pode observar que o preço do Iridium, né, desse fundo imobiliário, dia 26 de fevereiro, foi dia 25, um dia antes desse relatório, foi a máxima. 25, não, foi na sexta-feira, né? Porque ele é na segunda, eu acho que ele sai. Ah, foi dia 25 ou na sexta-feira. Foi a única máxima que ele assumiu até o momento agora de julho. Daí depois só foi queda. Ele tentou ainda voltar nos patamares ali, mas ele continuou caindo. Então, isso daqui já mostra que um cenário que o mercado ele já não está gostando, ele está vendo uma inflação subindo e uma possibilidade de Selic que possa vir buscar esse valor aqui. Então, o mercado tem muita gente aí que pode estar desfazendo desses fundos imobiliários aí em janeiro, né? Daí tem que ver os patamares para os próximos meses, né? Nós sabemos que a projeção agora já é para 7% para janeiro do ano que vem, fevereiro do ano que vem, 2022.
7% com dividend yield em média aí, tirando um pouco da parte ativa, né, de 7%, já dá uma pressão muito grande sobre os fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários têm que pagar bem mais do que uma renda fixa, né, porque ele tem um risco associado a ele. Então, muito possivelmente é isso, né, essa projeção da Selic subir que está fazendo os fundos imobiliários caírem. Daí, se a gente observar como é que está o risco, né, a taxa de juros, nós estávamos aqui com ela caindo. Quando a gente analisou junho de 2019, ela continuou caindo, depois ela nunca mais passou muito desse valor mínimo, né. Ela voltou a encontrar aqui em março de 2020, veio a pandemia, depois ele nunca mais voltou nesse valor. Então esse valor aqui, se observar, ele tende a subir. E daí, se você observar os próximos meses, ele subiu realmente, né. Agora ele está parado, esperando. O mercado ele tem um momento, né, de maturação, ele tem que observar o desenvolvimento, né, se as taxas estão surtindo efeito, se a inflação está subindo, ela está começando a reduzir. Se ela continuar subindo, né, e o risco financeiro continuar aumentando, isso daqui sobe. Não só a inflação, né, está tudo atrelado. O dólar, preços de commodities, preço do petróleo, preço da gasolina, preço da energia, eh inflação dos Estados Unidos, tudo isso daí impacta diretamente na taxa de juros daqui, né, de juros futuro. Isso aí vai aumentando o risco e esse valor aqui vai tender a aumentar cada vez mais, se esse risco for aumentando. Se ele começar a cair, você pode observar com maior carinho, né, os fundos aí de novo. Mas então aqui você tem sinal de alerta, né, e é bem interessante você estar parado aí observando o que que o mercado vai acontecer. Porque muitas pessoas ficam me falando: "Ah, compensa, né, investir. Ah, vocês vão perder a subida, vocês, a pessoa que não investiu agora perdeu a oportunidade de comprar FI barato com a possibilidade de tributação", mas não é bem assim não. Porque pode acontecer, né, de começar a cair logo ali adiante, né, só basta a Selic chegar ali próximo de 7. Inflação dos Estados Unidos estourando, eles aumentando os juros, daí vai acabar que o dólar vai ficar mais forte, porque quando os Estados Unidos aumenta a taxa de juros, o capital estrangeiro tende a ir para os Estados Unidos. Ele ainda tem que renegociar dívidas também, então tem vários fatores aí que podem impulsionar a nossa taxa de juros, nosso risco para cima. Isso aí pode fazer futuramente esses fundos imobiliários estarem caindo cada vez mais. Então é um momento de atenção aí, né, para a gente estar observando com mais carinho essas características dos fundos imobiliários. Como nós podemos ver, né, não depende somente da administração, depende de vários fatores e cenários econômicos. E tudo isso daí vai estar corroborando cada vez mais para você criar uma carteira e saber se expor no momento certo do mercado. Porque se você estiver só se expondo a risco e não souber analisar essas características do mercado, você acaba que fica muito como um veleiro sem vela, né? O mercado te joga para um lado, você vai. O mercado começa a aumentar os juros nos Estados Unidos, o dólar começa a ficar forte, inflação nossa começa a aumentar e a Selic vai ter que aumentar, os fundos nossos vão começar a desvalorizar, né. É um processo bem natural de acontecer. FI desvalorizando nesse processo, né, isso daí é um processo, né, se lá não aumentar, tende a gente a continuar aí nesse mar mais ou menos morno, né, dos nossos FIs que estão atualmente. Mas tudo indica que eles devem aumentar aí, nem que seja na marra, esses a taxa de juros dos Estados Unidos. E daí nós podemos esperar aí comportamento dos nossos mercado um pouco mais, eh, mais depressivo, né, para renda variável, igual está acontecendo agora, né. Então, isso aí é só para vocês terem essa ideia, né, de como que comporta o mercado. Eu espero que esses vídeos estejam contribuindo aí para vocês, né, para vocês verem como que o mercado está se comportando, a relação da previsão da Selic, a ideia, né, dos Estados Unidos talvez aumentar a taxa de juros dele para controlar a inflação, e nisso daí nós temos que aumentar a nossa também junto, para não ficarmos com a inflação alta.
por causa que o dólar pode disparar. Então, isso daí tudo são fatores que afetam diretamente a nossa renda variável. E tem muita gente que fala assim: ah, vamos colocar investir tudo aí em renda variável e ser buy and hold. Hoje eu pensava muito que era uma coisa interessante, né, ser buy and hold, mas eu vejo atualmente que não é tão interessante você só ser buy and hold. Você tem que analisar também a condição econômica e quais fatores, porque dependendo, é mais interessante você talvez entrar numa Selic e ficar tranquilo, em paz, ver seu dinheiro valorizando muitas das vezes menos momentaneamente, mas na hora que todos os ativos caírem e você comprar aqueles ativos mais baratos, você vai lá e vai ter um retorno satisfatório depois. Então você tem que saber surfar de acordo com a onda, né? Então é isso, pessoal. Espero estar contribuindo aí para vocês. Um abraço aí para todos e bom estudo.